O clima da Terra vai ficar cada vez mais violento e a vida do planeta insuportável. São as previsões do Programa Intergovernamental para Mudanças Climáticas das Nações Unidas. Uma das consequências do aquecimento para os próximos 100 anos será uma alta do nível do mar entre 28 e 43 centímetros. A expectativa é menor do que a previsão no último estudo feito há 6 anos, quando ficou estimado em 88 centímetros. Mas o degelo de Calotas e do topo dos Alpes é certo para os cientistas. O aquecimento global deve fazer o Ártico desaparecer até a primeira metade deste século. O fenômeno também deve deixar entre 1 e 3 bilhões de pessoas do mundo sem água. E 600 milhões poderão passar fome até o fim deste século. 7 milhões terão as casas inundadas em áreas litorâneas. A temperatura é a consequência mais imprevisível. Poderá aumentar até o fim do século XXI entre 2 e 3 graus, mas pode ultrapassar os 6. Mas a redução de poluentes em até 20% pelos próximos 5 anos, como determina o Protocolo de Quioto, não vai impedir todas essas mudanças, de acordo com os estudiosos. Desmatamento, poluição, lixo a céu aberto. Ações do cotidiano da vida moderna que traçam um futuro sombrio para o planeta. Relatório da ONU, divulgado essa semana, coloca o Brasil como o 4º país que mais contribui no mundo para o aquecimento global. Um sinal de alerta. O relatório da ONU sobre o aquecimento global preocupa governos e cidadãos. Você vê mesmo aqui em Brasília, que tem uns anos para cá tem ficado muito mais quente. Você tem períodos de muito calor mesmo. Brasília é uma cidade que há 20 anos até você não conseguia ter ar-condicionado. E hoje praticamente todos os prédios, apartamentos têm que ter ar-condicionado. E não é preciso ser um especialista em meio ambiente para perceber as transformações da natureza. A temperatura está muito alta. Tá? Chega um meio-dia, 1h da tarde, está 38 graus, 35 graus, tá brabo. O documento, elaborado por cientistas de mais de 100 países, mostra que no ritmo atual, a temperatura média do planeta pode aumentar até 6 graus ainda este século. As consequências são preocupantes. Seria algo devastador para a sociedade no mundo todo. Ou seja, se houver realmente um aumento da temperatura média no mundo de 4 a 6 graus, nós teremos problemas seríssimos nas nossas economias, na agricultura, nas cidades que estão localizadas em faixas litorâneas, terão problemas de milhões de pessoas desabrigadas. Ou seja, são consequências terríveis para as economias do mundo todo, inclusive para o Brasil. É um problema muito sério, que eu acho que a gente tem que atacar com responsabilidade, é um problema que não tem como voltar atrás mais, é um problema que já está instalado no mundo todo, que eles têm que tomar algumas medidas para tentar minimizar os efeitos desse problema. E tudo isso nada mais é do que reflexo da própria ação do homem. O principal vilão dessa história é um produto que há mais de um século provoca guerras e já foi até chamado de ouro negro no início da industrialização: o petróleo. É dos veículos e indústrias que utilizam derivados do petróleo que surgem gases responsáveis pelo aquecimento da Terra. Outra fonte de poluição é o lixo a céu aberto. Somado a tudo isso, o desmatamento, que no Brasil é o principal fator de elevação da temperatura. Com o objetivo de frear esse quadro é que foi criado o Protocolo de Quioto na década de 90. Diversos países se comprometeram a reduzir em 5% a emissão desses gases. Mas até agora, pouco foi feito. No caso do Brasil, nós temos que fazer uma cruzada assim muito intensa para diminuir consideravelmente o desmatamento na Amazônia. O desmatamento na Amazônia é o principal fator, no caso brasileiro, para o aumento dos gases de efeito estufa e para o aumento do aquecimento global. Relatórios estão sendo preparados por pesquisadores e ecologistas. Eles apontam alternativas para conter os efeitos causados pela ação do homem e pelos gases poluentes. O Greenpeace propõe que o Brasil passe a usar cada vez mais a energia eólica proveniente do vento para a geração de energia limpa, em substituição à energia nuclear, por exemplo.
Outra alternativa é o uso da energia solar. Para dar exemplo, o Greenpeace instalou várias placas no teto da sede da organização em São Paulo. Se houver bastante vontade política, a gente consegue chegar em 2050 na matriz que o Greenpeace está propondo. Enquanto o Greenpeace propõe a não conclusão da usina nuclear de Angra 3, os especialistas da USP propõem substituição gradativa da energia nuclear até 2030. Com a tecnologia atual não dá para você simplesmente desligar o que tem aí e parar o que está se fazendo para mudar radicalmente o cenário. Isso precisa ser feito mais paulatinamente, de forma a adquirir um maior conhecimento sobre as renováveis. Os relatórios prevêem que até 2050 os combustíveis fósseis no Brasil sejam substituídos em pelo menos 65% pelas fontes limpas de geração de energia. Investir desde já numa infraestrutura de base, em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para a gente ter, de fato, energias renováveis e alternativas de forma mais consolidada e barata para a gente aplicar na matriz energética futura. O professor da USP e pesquisador do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Francisco Nigro, diz que na geração de energia elétrica o Brasil precisa caminhar pouco para atingir a sustentabilidade. Além disso, o Brasil é líder no mundo em tecnologias não poluentes para a frota de veículos, como, por exemplo, o uso do biodiesel e do álcool. Nesse contexto global, o aspecto que o Brasil é mais fraco é na parte de desmatamento. É aí que nós somos alvo de falar, não, o Brasil está queimando muita floresta, gerando muito CO2 queimando floresta. Isso não faz sentido.